Fala, Pai Presente! O vídeo de hoje ele é bem reflexivo, muito importante. Eu vou falar sobre um amigo que ele me fez uma pergunta, me fez refletir, e é essa pergunta que eu vou fazer para você hoje. Eu já falei desse meu amigo em outros vídeos, e dessa vez, assim, toda vez que eu converso com ele, são conversas construtivas, conversas prazerosas e aquela sensação que quando você vai embora, que você se despede, eu saio com aquela sensação, aprendi com essa pessoa, agregou, valeu a pena estar com aquela pessoa conversando. E ele me fez uma pergunta que na hora eu vi que não era só uma pergunta por perguntar, era uma pergunta retórica. Pela expressão dele, eu vi que era uma pergunta retórica, ele queria passar um ensinamento com aquilo, e eu fui dando corda, e ele foi falando, e eu fui aprendendo. E ele me fez a seguinte pergunta: Denner, quando você acorda, qual é a primeira coisa que você faz? Pensei, respondi, e ele deu aquele sorriso, né, esperando que de alguma forma eu desse continuidade naquele diálogo. E foi inevitável. Respondi para ele o que eu faço quando eu acordo, a primeira coisa que eu faço quando eu acordo. E aí eu perguntei para ele: e você, qual é a primeira coisa que você faz? Aí eu entrei no jogo e eu entendi o porquê que ele perguntou e deu aquele sorriso maroto. E quando eu respondi para ele, né, o que você faz? Você. E aí ele me respondeu. Então vamos trazer aqui um contexto para a gente poder refletir nesse vídeo de hoje, tudo bem? Ele respondeu da seguinte forma: Denner, quando eu acordo, a primeira coisa, independente de se eu estou com vontade de ir ao banheiro, se eu tenho outros planos, a primeira coisa que eu faço é ir ao quarto do meu filho e ver se ele está coberto, ver como ele está. Eu preciso levantar e ver o meu filho. Falei, e aí, mas e aí depois? E aí ele foi contando, né? Ele falou, Denner, a primeira coisa que eu faço é ir no quarto do meu filho, abrir a porta, eu preciso ver ele. Preciso ver como ele está. E a criança é assim, né? Se mexe muito, ele fala que vai lá, cobre o filho dele. Aí ele fala, Denner, depois eu vou meditar, na crença dele, né? Meditar é se conectar com Deus. Eu medito, faço uma leitura em poucos minutos, mas o meu dia começa assim. Eu vou ver meu filho, vou meditar, depois eu vou preparar o café da manhã para mim, para minha esposa. Aí eu chamo ela, acordo ela, dou um beijinho de bom dia, a gente toma café. E aí ela sai para trabalhar, eu saio para trabalhar. E aí ele fez a seguinte reflexão comigo: Denner, a primeira coisa que a gente faz no dia está muito ligado a onde é que está o nosso coração. Falei, como assim? Ele falou assim, olha, tem muita gente que acorda e a primeira coisa que faz é ir pro celular. É ligar o celular para ficar vendo notícia da vida alheia. Tem gente que a primeira coisa que acorda já vai direto comer, sem escovar os dentes, nem nada. Então, o que a gente faz no nosso primeiro minuto do dia tem a ver com o que a gente tem como princípio, como prioridade. Eu falei, poxa, eu não tinha pensado nisso. Gostei dessa reflexão, desse papo. Né? A gente conversou sobre outras coisas, mas essa reflexão que eu quero trazer para você. E aí eu quero te fazer a pergunta agora. Você, quando acorda, qual é a primeira coisa que você faz? Para mim foi uma lição. Espero que essa também possa ser um aprendizado, sabe? Eu sempre digo aqui que jamais eu vou ficar querendo passar lição de moral ou falar que A ou B é melhor que C ou D, ou que eu seja melhor que você que está me vendo, por exemplo. Nada disso. O objetivo é sempre trazer essas reflexões para que a gente possa recalcular o GPS da nossa vida. E às vezes a gente está
tão acelerado, tão no automático, que a gente acaba fazendo isso. Claro que tem gente que a primeira coisa que acorda vai pro celular. Então, é só essa reflexão que eu quero trazer. Se for isso, se você não está colocando o teu coração, porque assim, quando a gente fala que ama, o amar, e eu vou fazer um vídeo falando sobre amor, né? Às vezes, se você perguntar para qualquer pai, você ama seu filho? Ele fala, eu amo. Mas as ações e atitudes, elas não corroboram com o que ele está falando. Ela não está em consonância com o que ele fala. Ele fala que ama, mas é uma pessoa que muitas vezes acorda, né? Vai direto para o celular. Ele chega no final de semana, ele tem a técnica do ninja, né? Joga bomba de fumaça e some, o filho fica lá, deriva. O filho precisa, às vezes, de semana para fazer uma lição de casa, da escola, e ele, às vezes, prefere ficar assistindo o jogo de futebol. E já repito, né? Não é querendo passar lição de moral, mas amor não tem a ver com a fala, tem a ver com gestos, com as atitudes, com a renúncia, com a entrega, com a dedicação. Então, eu concordei com esse meu amigo, concordo em grau, número e gênero, de que a primeira coisa que a gente faz quando a gente acorda tem muito a ver com as nossas prioridades, tá bom? Não se esqueça que o maior e melhor presente que você pode dar para o teu filho é o teu tempo. Tchau!